Olá, crianças, fizeram as atividades? Vamos passar para a correção? A tia Fernanda vai passar como fazer com vocês essa correção, né? Para ver quem foi que acertou. Vamos lá? Olha, aqui era o desenho, né? O texto do rato do campo, rato da cidade. Lembra que a tia Fernanda leu para vocês? E agora nós vamos corrigir, né? Fazer a correção da interpretação do texto. Olha, aqui era para vocês fazerem o quê? Para marcar um círculo na imagem que representa a zona rural, urbana e um X na zona rural. Então, olha aqui, ó, zona urbana, zona rural. Muito bem. Quem fez assim, está certinho. No número 2, deixa eu ver se a tia Fernanda consegue aumentar essa tela um pouquinho, porque tá... Aí, agora melhorou. Olha lá. Número 2. Como o ratinho do campo se sentiu quando chegou à casa do amigo na cidade? Marque um X. Olha, qual dessas carinhas era a cara de surpresa dele, né? É essa do meio, é onde você teria que marcar um X, certo? Depois, como era a mesa em que o rato da cidade se alimentava? Havia uma pequena quantidade de alimentos ou havia uma grande quantidade de alimentos? Lá na história diz que havia uma grande quantidade de alimentos, então teria que fazer um X no segundo quadradinho. Na número 4, olha, tem 3 imagens. Nós teríamos que colocar o começo, onde iniciaria a história, 2 para alguma coisa que aconteceu durante a história e 3 para o final da história. Então, olha, para indicar o comecinho da história, qual que era o começo da história? É onde os 2 ratinhos se encontram e o do campo convida um rato da cidade, o rato da cidade convida o ratinho do campo, não é isso? Então, 1. Depois, o que acontece? Eles vão comer. Então, número 2. E depois o ratinho do campo resolve ir embora. Então, olha como é que ficou. 2, 3, 1, certo? Passando depois para outra página. Olha, vamos lá. A história que você leu conta fatos reais ou criados pela imaginação do autor? Então, seria o quê? Criados, o número 4, o segundo quadradinho. Por quê? Porque existe um ratinho conversando um com o outro? Não, isso aqui é a imaginação do autor, é uma história. Então, no número 5, teria que ter marcado o segundo quadradinho. No número 6, pessoal, olha lá. Nessa história, aparece indicado quanto os fatos aconteceram, quando que foi, ou não aparece quando aconteceu os fatos, né? Então, na verdade, não fala quando aconteceram, então não aparece. Então, é o segundo quadradinho que tem que marcar. Olha, número 7. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagens. Lembra que a tia Fernanda falou que são os personagens da história, é os que participam dela. Letra A. Quantos personagens participam da história que o professor leu? Quantos personagens tem na historinha que a tia Fernanda leu? 2. O rato do campo e o rato da cidade. Então, vocês teriam que escrever 2. Quais são os personagens dessa história? Quais são eles? São 2 ratinhos, não é isso? Então, se chama rato do campo e rato da cidade. Então, são os 2 ratinhos. Então, na letra A, eu perguntei quantos são, que são 2, e na letra B, quais são? São os ratinhos, certo? Lá no número 8, a tia Fernanda pediu para vocês observar o texto, como o texto da história, o rato da cidade, o rato do campo, eles ocupavam as linhas da página. Então, olha, a tia Fernanda perguntou, como que organizava? É linha toda ou aqui como em versos, né? Como um poema? É o primeiro, né?
ele ocupava a linha toda. Então, quem marcou o primeiro quadradinho acertou. Depois, no número 9, estava lá: ouça o seguinte trecho da história. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Essa expressão de boca aberta significa o quê? A tia Fernanda pediu para vocês pesquisarem com a família de vocês, não foi isso? Então, olha, significa que a boca do rato ficou aberta e ele não conseguia mais fechar, ou o rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo. Então, o que significa? A última, né? Aqui, ó, é o quadradinho 2. O rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo. Então, quando eu falo, nossa, ficou de boca aberta, então ficou surpreso, né? Ficou admirado com aquela atitude. Então, quem fez, parabéns. Então, a nossa tarefa vai até a 77. Espero que todos tenham acertado, né? E se quiser, nesse caso, pode mandar foto para a tia Fernanda corrigir, tá bom? Lembrem da letrinha R que eu ensinei e a tia Fernanda depois vai tornar a falar dessa letra R no meio das palavras, tá bom? No meio das vogais. Um beijo, fiquem com Deus.